A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, na carioquíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Hoje é sábado, dia 30 de julho de 2022, uma tarde ensolarada pero no mucho, mas de qualquer forma a praia de Copacabana, a nossa princesinha, está lotada como sempre. Nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e é operado por Geraldo Rodrigues, o nosso parceiro aí de mais de 6 anos, professor de violão. Vai encerrar o programa hoje com violão? Ainda não. Se ela cantar. Você canta uma música? Nossa convidada. Hoje o programa está trazendo um tema que nos é muito caro, um problema de saúde que a gente tem alguma experiência de muitos anos trabalhando no Ministério da Saúde e também como ativista, que é a tuberculose. E para isso nós convidamos 2 pessoas importantes aqui do nosso estado, que também trabalham nessa questão sanitária há décadas. E daqui a pouco eu vou apresentar vocês essas duas celebridades aqui do nosso estado, e vou pedir para eles se apresentarem daqui a pouco. Eu queria fazer uma introdução ao tema com alguns dados assim bem rápidos para quem não tem experiência nessa área de tuberculose, falando que a doença é uma doença muito antiga, né, que já foi encontrado vestígios dela espécie anterior a Homo sapiens, na Homo erectus. Já descobriram lá a lesão de tuberculose na bacia de uma múmia Homo erectus. Então, a gente tem ideia, existe uma frase que a gente fala muito, que a tuberculose é uma doença antiga, mas que ela não é passado, né? Ela ainda está aí impactando a humanidade. Tem 2 coisas importantes, assim, interessantes, que eu descobri aí na história. A primeira é uma coisa bem conhecida, que é quem é que descobriu a bactéria da tuberculose, né? Foi um alemão chamado Robert Koch, e esse alemão revelou à comunidade científica do país dele em 1882, portanto século XIX ainda, e ele revelou à comunidade que ele tinha descoberto a causa da tuberculose, que não sabia o que era. Ela era chamada de peste branca, porque as pessoas ficavam muito pálidas pela anemia, e fala-se que ela matou metade da população da Europa em determinados momentos. A curiosidade para essa descoberta é que anos depois o pesquisador alemão recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1905. E um outro Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um ucraniano, também curiosamente, né, nós estamos agora enfrentando essa guerra entre Rússia e Ucrânia, mas na verdade Ucrânia era um país assim que a gente não falava muito antigamente, mas recebeu o Prêmio Nobel de Medicina Selman Waksman em 1952, porque ele descobriu primeiro fármaco com o poder de matar a bactéria da tuberculose. Então, o alemão descobriu em 1882, mas só quase 70 anos depois é que se descobriu a primeira de medicação. E essa descoberta foi tão importante que a TB ganhou o segundo prêmio Nobel. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 1,4 milhão de pessoas morreram pela doença ainda. Quer dizer,
Uma doença que se descobriu no século XIX, que teve o primeiro tratamento na metade do século XX, ainda em 2019, levou do planeta 1,4 milhão de pessoas. Isso em meio a 10 milhões de casos novos da doença no mundo, sendo que desses 3 milhões não foram diagnosticados, quer dizer, uma perda imensa de pessoas que vão cronificando a sua doença por não ter sido submetido ao diagnóstico. No Brasil, a gente tem por ano em torno de 70 mil casos, acho que é o último levantamento, os dois aqui vão me atualizar, falam em 76 mil casos, acredito, e uma média tem sido estável nos últimos anos de 4.500 pessoas morrem por tuberculose no nosso país. Quer dizer, uma doença que é conhecida, que tem tratamento conhecido e eficaz, não são experiências, é coisa já comprovada. Nós ainda perdemos no planeta quase 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Então eu gostaria, para a gente iniciar o programa, que os nossos convidados, Débora Fontinelli, que é da Secretaria Estadual da Saúde, é assessora técnica de uma superintendência importante, que é a Superintendência de Ambulância, e o Carlos Basília. Débora Fontinelli é médica, clínica geral, e Carlos Basília é um psicólogo social, combatente da tuberculose também de décadas. Eu conheço há talvez 25 anos, um quarto de século ou mais, e é psicólogo social, é cofundador de um fórum de tuberculose da sociedade civil, chamado de Fórum de ONGs Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, que hoje se associou formalmente aos gestores e à academia, e hoje o fórum se chama Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro. Então eu queria que vocês rapidamente se apresentassem, primeiro as damas, Débora e depois Basília. Boa tarde, né, a todos, é um prazer estar aqui, um assunto tão importante que nos custa muito, né? Eu estou divulgando o link, por isso que o pessoal que estiver nos vendo, eu não estou olhando para você nesse momento para o pessoal poder assistir o programa, mais gente ainda. Então, assim, importante a gente estar aqui junto, e também conheço o Alexandre já tem um tempo, não fui aluna dele não. Não sou tão novinha assim. E Basília também, né, Basília? Muito tempo também, muitas caminhadas, muitas conversas, muitos debates e luta, né? A luta que se mantém. Aí a gente vai... Eu fui chamada para estar aqui representando, né, a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, o Programa da Tuberculose, né, a Marneile, nossa gerente, a minha superintendente, a Deise Fernandes, e a gente fazer esse debate, né, e que os números, a gente para quem talvez não seja da área, às vezes o número pode expressar muita coisa ou nem tanta coisa. A gente aqui que está na lida da saúde pública, né, lutando aí pelo SUS e batalhando na linha de frente do SUS, eu sou uma profissional médica do SUS, trabalho em hospital público, geral, e trabalho na Secretaria Estadual de Saúde. Aí a gente olha assim e a gente vai muito nos detalhes, né? A gente não vê o número per si, em percentual e absoluto, muito menos. E a gente vê as vitórias e também vê as não, que a gente tem que se pegar também nas vitórias, não ficar só com uma depressão. Não estamos fazendo o que tínhamos que fazer. Você já está falando da tuberculose, eu quero que você fale um pouquinho só para a gente conhecer você. Bom, então, assim, eu sou médica, como eu acabei falando, né, do serviço público, SUS. Tenho uma trajetória aí, né, de residência em medicina de família, né, na época medicina geral e comunitária. E aí fui atuando, né, preceptorando interno, também em Secretaria Municipal, primeiro do Rio de Janeiro, até chegar na estadual, centro de testagem. E aí eu acho que a minha inserção... Centro de testagem de HIV? Centro de testagem de HIV e AIDS, e eu coordenei o de Madureira, e depois fui trabalhar no Rocha Mar, em Botafogo. Então, assim, eu acho que aí foi o meu contato com a tuberculose, que eu vou falar melhor, né, mas a gente vai falar depois melhor. Quer dizer, imagina, né, 6 anos de faculdade, 2 anos de residência, eu via, óbvio, mas ali eu me dei conta
do que é o encontro de duas doenças, que a gente vai falar também melhor aqui, e do que é essa pessoa com tuberculose no meio, né, no meio social, Quais no meio são essas econômico. duas doenças? O pessoal não ficar curioso. Pois é, né, então no centro de testagem a gente identificava HIV, naquele princípio era só HIV, depois passou sífilis e hepatite. Mas as pessoas vinham com tuberculose para fazer o exame HIV. Algumas porque o profissional mandou, algumas porque precisavam de diagnóstico. Isso antes do teste rápido, né? Isso antes do teste rápido. Você vê, 97, 98. A gente batalhou muito para ter teste rápido. Aí quando eu comecei a trabalhar com teste rápido, já era no Rocha Maia. Me lembro que uma vez o atual secretário, Alexandre Kiep, ainda gerente da AIDS, orientou, vai lá em Botafogo que eles têm teste rápido. Aí chegou um lugar aí, não me lembro, um bairro, um município próximo, e levou lá umas 10, 12 pessoas uma manhã. Enfim, algumas em investigação de tuberculose com certeza, né? Não vou me lembrar. Então acho que essa trajetória... Você quando foi para o estado, para a central, você chegou a ser coordenador do programa de AIDS, não foi? E aí acho também... que foi quando eu te conheci, inclusive. E foi muito interessante que na época o Alexandre, né, que é hoje secretário, aí ele foi ser o superintendente, ele falou, Débora, é muito importante se aproximar da tuberculose. Né? Assim, já tinha isso, óbvio, mas assim, eu reconheço. No Alexandre, eu falo assim, né? Pessoalmente, porque somos colegas de Alexandre profissão. já esteve aqui no programa. Que bom. Então, assim, né? Então, ele me levou lá, né? Para SES, no sentido assim, e me deu essa incumbência. Eu recém meio que assumindo a gerência, e foi muito bom o encontro com as profissionais, que não era analista na época, era Lísia Freitas. Isso, e a analista já estava lá, depois Geraldo e toda a equipe da tuberculose, Marnele, inclusive. E aí nós começamos a fazer, nós ali nos encontrando nas salas, que era do lado. É óbvio que já tinha essa conversa antes, não é a gente que ensaiou. Denise sempre acompanhando a Denise, né? Que depois coordenadora aí, né? Que recém. E aí também já fazia isso, provavelmente antes com Fátima Rocha, com Valdilé Veloso, todos que passaram ali pela agência, que eu não peguei a época do Válvula Matida, assim, enfim. Mas então, assim, foi muito interessante que a gente começou a se pensar nos problemas juntos, e aí no ano seguinte eu brincava, acho que você foi numa, ou Roberto, a gente fez umas capacitações, né, no interior, por região, e aqui também na capital, que eu brinquei que era desatadora dos nós. Era oficina desatadora dos nós, porque a gente colocava quem trabalhava com AIDS com quem trabalhava com tuberculose, na atenção básica, junto, nessa, né, aí por área. E foi muito interessante, porque tem gente que não se conhecia, às vezes. Né? Assim, sabia que a pessoa trabalhava com tuberculose, sabia que era da AIDS, mas não se conhecia. Depois nós vamos chegar nessa associação. Estou falando da trajetória, né? Porque, enfim, eu voltei a trabalhar com tuberculose agora, estou na ponta, na Prefeitura de Caxias, e isso que era antigo, a dificuldade antiga, eu acho que não mudou. Mas, Basília, fala um pouquinho. Desculpa. Desculpa o quê, menina? Fala um pouquinho de você e da tua trajetória também, mas não precisa falar tudo não, senão o programa acaba e a gente... a trajetória do Basília é então, Alexandre, invejável. Acho que, em primeiro lugar, agradecer o convite imensamente, essa oportunidade, né, de estar aqui debatendo um tema tão importante para a saúde pública, né, e para o nosso Estado. Saudar, né, aqueles que nos estão ouvindo, né, todos os ouvintes, né, parabenizar o Cátia, você, né, companheiro aqui da área técnica, né, por nos proporcionar esse espaço importante de comunicação, né, para um tema tão importante que é a saúde pública e a tuberculose, como agenda desse debate. Como você inicialmente já me apresentou, eu me chamo Carlos Basília, a minha formação é psicologia, meu campo de atuação é área social. É importante dizer isso, porque as pessoas têm um pouco aquele mito que o psicólogo é aquele que trabalha né, na clínica, né, atrás de uma mesa, jaleco branco, né, ou no divã, e enquanto que o campo é bastante amplo, e o campo que eu escolhi, que é a casa que eu abracei, é o campo social, né, trabalhar com a área de cidadania, com a educação, né, com promoção em saúde e direitos humanos. Eu comecei a atuar ainda cursando faculdade, né, no setor, numa organização não governamental chamada IBS, Instituto Brasileiro de Inovação em Saúde Social, que tinha como propósito promover... Qual foi a participação do Betinho no IBS?
teve uma participação? Não. O Betinho ação ligado à BIA, ação cidadania, ligada à BIA, né? No início da pandemia. Porque eram tempos, né? Assim, eu estou falando um pouco da minha iniciação, mas foi no momento que a gente estava ainda no início, né, do enfrentamento da pandemia, da epidemia de AIDS, né, no nível global e no Brasil, no momento que você ainda tinha uma série de questões em aberto da transmissão, do tratamento, enfim, do estigma, né, do preconceito muito grande. E eu ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar no IBS, fazendo educação em saúde, em prevenção, em DST e AIDS, para a população em situação de rua, para catadores e recicladores de lixo, para a população de favelas e periferias, e para profissionais do sexo, né, homens e mulheres, né, e travestis que trabalhavam com a prostituição, que naquele momento eram os grupos, né, que eram inicialmente chamados erroneamente dos grupos de risco, né, e que depois, hoje a gente atualizou para a população vulnerável, e que tinha um estigma muito forte, tinha uma incidência muito grande da AIDS, né? E a gente hoje sabe também que existe uma associação muito grande entre AIDS e tuberculose, e dentro de um dos projetos que eu coordenava, dentro do IBS, que era o projeto chamado Catadores da Vida, que era uma intervenção em promoção em saúde para catadores e recicladores, né, de material reciclável, ou seja, catadores de lixo, vulgarmente falando, né? Tinha uma sede ali no Castelo, próximo ali ao Ministério Público, no Tribunal de Justiça, e foi no meu primeiro contato com o tema da tuberculose, né? Então, assim, a minha aproximação com a tuberculose veio pelo enfrentamento da AIDS, e eu me surpreendi, né, com a dimensão e com o impacto, né, da tuberculose junto a essas populações mais vulneráveis, mais marginalizadas, excluídas, né? E percebi que tanto o estigma da AIDS quanto a tuberculose, eles tinham uma sinergia, né, muito negativa e um impacto muito grande nessa população. Nesse momento que eu coordenava esse projeto, que inclusive ele teve um apoio do Ministério da Saúde, um apoio de recurso à época para esse trabalho, que a gente chamava de orientação vital, a gente ajudava o grupo a se organizar para tirar documentação, para poder ser atendido no SUS, a gente ajudava o grupo com as questões relacionadas à organização das cooperativas, né? Tinha um trabalho bem amplo, um trabalho bem integrado. Nesse ínter, nós recebemos um convite, uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Estado, né, da coordenação da gerência de tuberculose à época, que era a doutora Lia Selig, eu acho que todos nós aqui conhecemos, eu acho que é bom citar e resgatar, fazer referência às pessoas que foram estratégicas nesse processo. A doutora Lia Selig, por meio de uma articulação na época com o Grupo Pela Vida Rio, né, que era um movimento de luta pela cidadania e dignidade de pessoas com HIV/AIDS, ela chamou o movimento de AIDS e pediu ajuda para formar um workshop, né, chamando a sociedade civil, em particular aquelas organizações que militavam da sociedade civil, que trabalhavam com a questão com a prevenção da AIDS, com direitos humanos. E dentro desse convite, desse escopo, o IBS participou, e eu participei desse workshop, onde os dados da tuberculose eram apresentados e a discussão era aprofundada, né? Então lá atrás, né, isso no ano 2000, né, 2001, 2002 mais ou menos, esse workshop então foi um primeiro momento onde, por iniciativa do Estado, o movimento social foi chamado para o debate, né, para conhecer os dados e a dimensão. Você tem ideia do ano disso? Não? Bom, fazer um resgate, um pouco um retrocesso, o Fórum Tuberculose, que foi posterior a esse workshop, o Fórum Tuberculose foi criado em 6 de agosto. Então isso foi entre o final de 2002 para 2003, esse workshop. Há 20 anos. Exatamente, há 20 anos. E no final desse workshop, mais ou menos 80 organizações aceitaram esse convite, foram 2 encontros. No primeiro 80, no segundo tinham menos entidades, né? Mas ao final do workshop, estávamos, o que ficou até o final para o debate, para a discussão, estava tão impactado, sensibilizado pelos dados apresentados, por uma realidade desconhecida, né? A gente está falando de uma doença que é considerada ainda negligenciada, ou seja, tem muito pouca atenção, né? Tem muito pouco, não tem a devida atenção e o cuidado, né? E a visibilidade que deveria ter, e naquela época menos ainda do que hoje. Então, ao final desse workshop, esse grupo de organizações, que é mais ou menos umas 30, decidiram
puxar para si, a partir da sua experiência na AIDS, com a hanseníase, com as hepatites virais, quer dizer, com uma militância, um ativismo em vários outros campos na área de saúde e de cidadania de direitos humanos, resolveu resgatar o movimento social de luta, a participação da sociedade civil, das organizações não governamentais, né, para a luta contra a tuberculose. Aí o modelo inicial que serviu de base eram as organizações da sociedade civil em AIDS, o Fórum de ONGs AIDS, né, e o Movimento Nacional de Luta contra a AIDS. Isso fizemos então, após esse workshop, uma reunião específica para essa finalidade, né, para discutir então como é que a gente organizaria, como é que a gente faria a convocação para estruturar esse movimento, e a partir daí começamos a resgatar todo um processo, né, de participação da sociedade civil, e descobrimos lá que já tínhamos um histórico riquíssimo, né, com atores históricos importantes que precisavam ser resgatados e lembrados, que foi a Liga Brasileira contra a Tuberculose, né, que datado do início do século XIX, em 1900, a qual ainda hoje, né, temos a representação formal, que é a Fundação Ataulfo de Paiva, Liga Brasileira contra a Tuberculose, que representou à época, então, a resposta, né, da sociedade civil. Foi uma das primeiras organizações da sociedade civil a atuar na área da saúde no Brasil. Né? Então, a gente pode considerar que o movimento social de luta contra a tuberculose, ele é o mais antigo movimento organizado, né, em resposta, né, a uma doença, né, que temos história no Brasil. Bom, deixa eu te interromper agora, porque eu queria muito que os nossos ouvintes divulgassem o programa, porque eu considero que o nosso papel aqui hoje e o papel do programa é fundamental no sentido da gente valorizar a comunicação, a informação, o conhecimento, né? Então, eu estou te interrompendo para vocês responderem a pergunta que eu fiz, que dá o título do programa, porque eu mencionei a descoberta do bacilo, século XIX, final do século XIX, Basília acaba de mencionar o surgimento da primeira organização da sociedade civil chamada Liga Brasileira contra a Tuberculose. Nessa época não tinha remédio, enfim, não tinha-se muito conhecimento sobre o que era a doença. Mas, pelos números que eu dei agora, nós temos 10 milhões de casos anualmente no planeta. Uma doença que tem diagnóstico e tem tratamento. E eu fiz a pergunta seguinte, nós temos o que celebrar nesse dia 6 de agosto de 2022, que desde 2010 nós temos essa data, né, Basília? Qual? A data do Dia Estadual da Tuberculose. Fazem 12 anos, né? Não, foi 6 de agosto de 2003. Não, isso foi a data fundação do Fórum. Sim, a data do estadual foi a partir de 2007. 2007. Então nós já estamos fazendo 15 anos do Dia Estadual. Os dias são importantes porque a gente comunica muito nesse dia, né? Esse programa está sendo uma referência ao dia. É uma data que, se bem explorada, né, que se bem trabalhada, ela se desdobra um conjunto de ações muito importantes. Então vamos lá. Vocês aí escolham quem vai responder essa pergunta primeiro. Nós temos o que celebrar. Vamos focar primeiramente no Brasil e no Rio de Janeiro, o Dia Estadual. Bom, falando aqui próximo da gente, né, aí não sei, talvez falar em termos de Brasil seria a gente ter uma abrangência maior dos dados e da diversidade. Esse país é enorme, né? Então, as regiões são diferentes entre si, e os estados das regiões, e as cidades e os bairros, enfim. Né, nós temos uma Índia de um lado, uma Índia não, né? Um povoado pobre de um lado com gente riquíssima do outro. A Belíndia. Belíndia, ruim até porque a Índia já está melhorando tanto, mas enfim, é um termo que a gente tem para se referir a isso, né? Meio estigmatizante. Mas eu acho assim, não sendo poliana, eu acho que a gente tem que comemorar no sentido de que, por exemplo, quando você hoje tem um diagnóstico de tuberculose, a pessoa pode ir próximo da casa dela, conseguir obter os remédios e tomar. Depois não vamos falar de todos os problemas disso. Há países no mundo em que não tem remédio. E que não tem. Eu já viajei por países com alta taxa de tuberculose e que tem que comprar. E as pessoas que não têm dinheiro, que é um país bastante desigual, também não compram. Então, né?
país você acha que você pode ter pego tuberculose, você está tossindo. Né? Bom, enfim. Eu acho que nesse sentido tem que comemorar. A gente tem um SUS, um Sistema Único de Saúde, universal, volta e meia, nos pergunta o que significa esse universal. Todos podem acessar, né? Aí vamos discutir depois o acesso. E o remédio. Rapidamente interrompendo, a importância do SUS, nós inclusive já discutimos aqui, é imensa, né? É o maior programa de inclusão social do país. Mas especificamente no caso da tuberculose, ele é fundamental, porque os remédios não são obtidos de outra forma a não ser pelo Sistema Único de Saúde. Assim como a AIDS, né? Alguns remédios são, mas é caríssimo. Então, nesse aí não tem mesmo. Isso. Então, tem que ir. É um encontro de ricos e pobres, pretos e brancos, amarelos, e todos sem estudar ou com estudo ali no mesmo lugar. Isso é muito interessante. É uma pena que essas pessoas, ao irem lá, talvez não percebam isso, né? Nem todos. Então, nesse sentido, eu celebro sempre, porque eu acho que assim, a minha luta profissional e pessoal é pelo SUS, né? Eu acredito como profissional médica no SUS. Reconhecendo todas as questões que temos, estamos aqui para isso, inclusive. Nesse sentido. Agora, quando a gente vai olhar, assim, dá uma tristeza. Hoje de manhã eu falei assim, eu de novo vou falar sobre isso, falando com meu companheiro, meu marido. Nossa, comecei aquelas capacitações lá atrás, que a gente fala, faz teste rápido, antes do teste rápido. Todo HIV, toda tuberculose. São capacitações porque o povo não está entendendo. Isso, capacitações. Daí a gente ia lá e falava, gente, olha só. Falava para quem? Né, para os profissionais, né, médicos, enfermeiros, na grande maioria. Olha lá, toda pessoa com tuberculose merece ser ofertada, né, deve ser ofertada com acolhimento, com aconselhamento, com tudo isso. Teste. Se você tem HIV, fazer PPD, tiver sintomas. Então, assim, aí você ainda vê gente chegando. Foi com você, não sei, Basília, em 2020, acho que segundo semestre, auge da pandemia ali, a gente sem vacina ainda, estava longe da vacina chegar assim, então. Alguém internado em um desses hospitais, acho que foi um ex-aluno que pediu ajuda, pediu ajuda que o paciente estava numa UPA com tuberculose, HIV e Covid. Entendeu? Assim, e aí, né? Quer dizer, isso aconteceu, com certeza aconteceu, né? Pedindo ajuda para transferência, a gente orientando CISREG, SER, tudo isso, né? Depois eu não sei o desfecho. Mas, enfim, né? Então, assim, no momento que veio uma outra doença respiratória, a gente nem tinha resolvido a outra ainda, né? Quer dizer... Uma das coisas que a OMS apontou para a pandemia, durante a pandemia de Covid, foi uma queda... Estava havendo uma melhora bastante impressiva, assim, do controle da tuberculose no mundo, mas houve uma queda no diagnóstico, queda de tratamento e aumento no número de óbitos, né? Você me responde a essa pergunta. A gente tem o que celebrar nesse dia 6 de outubro? 6 de agosto. 6 de agosto, sábado que vem, inclusive. Pois é uma boa provocação, né? É uma pergunta difícil de ser resumida, né? Numa única resposta, acho que seria motivo de vários programas. Com certeza. Mas assim, do ponto de vista histórico, acho que a gente não pode negar, né? Acho que vários elementos já foram colocados aqui. Hoje você tem métodos de diagnóstico, né, mais precisos, mais rápidos, inclusive moleculares, né? Você tem a oferta de novos esquemas de tratamento, mais encurtado, inclusive para as formas multiresistentes, coisa que é recente. Você tem pesquisas sendo, nesse momento, né, sendo feitas no sentido da produção de novos insumos, né, e de novas tecnologias, né, para monitoramento, para prevenção, para o tratamento, ou seja, para o controle da doença. Então, do ponto de vista assim, histórico, é inegável, né, que a gente vive um momento de inovação, né, no momento de avanço em relação à questão da doença. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também vive um momento de uma grande preocupação causada pelo revés, né, nesse avanço, por conta do impacto da pandemia da Covid-19. Acho que você acabou de citar aqui, né, no último relatório, no report da OMS, ela aponta que existe uma projeção de um atraso, né, em relação ao atingimento das metas preconizadas a nível global, e aí o Brasil está dentro dessas metas. O Brasil faz parte do grupo de 30 países, né, que detém mais de 90% da carga de tuberculose do mundo. Então, o que acontece no Brasil impacta no nível global. Então, essas projeções de estudos mostram um retrocesso de 10 a 15 anos, né, no avanço obtido a nível global da luta pela tuberculose. Então é um tempo precioso, né, de perda. Ao mesmo, assim, o impacto
pandemia da Covid, ela se deu em diversos níveis, né? Tanto do ponto de vista da quebra, né, do acesso, né, da população aos serviços, como também no deslocamento de recursos humanos, né, como também na transferência de recursos que estavam sendo investidos na área de pesquisa, de inovação, na área de qualificação dos serviços, ou seja, toda a atenção, né, toda a prioridade que foram deslocados, né, da área da saúde para várias questões. Do câncer também, a gente veio acompanhando também o quanto isso impactou na questão do câncer. O controle do tabagismo, as pessoas passaram a fumar mais durante a pandemia e passaram a procurar menos o tratamento para cessação. Então aquele otimismo, né, aquela perspectiva, né, bastante otimista, né, de que a gente conseguiríamos atingir, em parte, né, as metas preconizadas até 2030, né, acompanhando um pouco da agenda, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, de reduzir, né, o novo número de casos, de reduzir principalmente a mortalidade, os óbitos causados pela doença, que são mortes evitáveis, né. Você falou aí 4.500 óbitos por tuberculose a cada ano no Brasil, no nível global, mais de 1 milhão de mortes a cada ano, né? 1,5 milhão, quer dizer. Então você vê que o cenário, então, ao mesmo tempo que a gente reconhece que teve um avanço, a gente também se coloca numa posição de uma extrema preocupação, né? Em vez de estarmos avançando, na verdade, estamos retrocedendo, né, a dados de 2007. Né? Essa é mais ou menos a projeção da Organização Mundial de Saúde. Então, a OMS vinha o tempo todo instigando os países a acelerar a resposta. Acelerar a resposta a partir do princípio de um maior investimento de recursos nos países. A tuberculose, desses 30 países, a maior parte são países pobres, países em desenvolvimento. Né? A tuberculose, ela se concentra, né, em países onde você tem uma diferença, né, social, uma desigualdade social muito acentuada. Ela tem uma forte determinação social. Então a resposta, ela não é só biomédica, ela não é só farmacológica, não é só você diagnosticar e tratar, é você também atuar nas condições concretas, nas condições reais, né, de moradia principalmente, né, em relação à questão da aglomeração, as questões sanitárias, na questão nutricional, né, a fome, né, esse é um fator fundamental e importante, né, na vulnerabilização, né, e para o desenvolvimento da doença. Infelizmente hoje, né, o mundo passa por uma crise global, uma crise econômica. Você estava citando aqui a guerra Rússia, né, e Ucrânia. A Ucrânia é um dos países que tem os maiores indicadores de tuberculose multiresistente da Europa, né, e todo o impacto da guerra, as pessoas deixaram de acompanhar o seu tratamento, abandonaram o tratamento, deixaram de diagnosticar. Espera-se que se tenha uma projeção de um aumento de casos na Europa de tuberculose multiresistente. Né? A produção de grãos e alimentos no mundo está comprometida e o Brasil, nessa conjuntura, voltou ao mapa da fome. Né? Assim, vários indicadores já têm sido, e vários institutos, IBGE, Fundação Getúlio Vargas, né? Vários institutos têm publicado os dados dizendo que o Brasil voltou ao mapa da fome, e isso impacta diretamente, né, a questão da tuberculose. Né? Deixa eu reforçar essa sua definição, que a gente fala que a tuberculose é um indicador social. É um marcador social. Países mais desenvolvidos socialmente têm menos tuberculose. E quando tem determinadas populações mais marginalizadas, mais vulneráveis. Os imigrantes, né? Mas para os nossos ouvintes, talvez a maioria não deve saber, a tuberculose é uma doença, mas existe uma infecção pela bactéria da tuberculose, pelo Mycobacterium tuberculose, que não se transforma em doença imediatamente, né? A gente pode se infectar com a bactéria e viver 70 anos com a bactéria e morrer por outra causa, e aquela bactéria não se desenvolve. E alguns fazem com que essa bactéria, então, comece a se multiplicar, né? E um dos fatores, por exemplo, é a desnutrição. Quer dizer, qualquer fator que baixe a imunidade da pessoa que está com aquela bactéria guardada
qualquer pessoa pode desenvolver se baixar a sua defesa. E por isso que vocês, no início do programa, associaram tanto a tuberculose ao HIV, que a AIDS é uma síndrome que justamente fala da imunodeficiência adquirida, né? Então, por isso que a preocupação é tão grande das pessoas que têm o HIV testarem tuberculose e vice-versa. E dentro dessa questão que nós temos a bactéria dentro da gente, é bom a gente saber que a gente tem 1/3 da população do planeta. Não é pouca coisa. Nós estamos chegando a 8 bilhões de terráqueos, e desses 8 bilhões, pelo menos aí uns 2,5 bilhões de pessoas têm a bactéria pronta para se desenvolver. No outro bloco eu vou falar um pouquinho, vou instigar vocês para outras causas de imunodeficiência que talvez os programas de tuberculose e de AIDS não estejam se envolvendo tanto com as lideranças comunitárias que lidam. Já vou falar logo 2 questões, que é o diabetes e o tabagismo. Mas do ponto de vista da gente saber que a tuberculose é um indicador social, qual é a proteção que os pacientes, que a população brasileira tem, uma vez que a gente entende que é um marcador social? O que a gente tem feito para apoiar a população que socialmente é vulnerável para que não adoeça? Quais são evitar o desenvolvimento da doença e, uma vez a doença se instalando, a gente conseguir tratá-la adequadamente? Eu queria responder essa sua questão, uma parte dela, voltando àquela sua pergunta, a provocação original, que era quais são os avanços, se nós temos a comemorar ou não. Eu acho que uma das questões que a gente pode, não sei se seria comemorar, mas pelo menos considerar como um avanço, foi a inclusão na estratégia global de luta contra a tuberculose da Organização Mundial de Saúde, né, dessa condição da determinação social, que até muito pouco tempo, né, as estratégias globais elas não consideravam a questão, por exemplo, do acesso à alimentação, né, da questão de direitos humanos, da questão, enfim, ela não considerava isso como uma estratégia que os programas, que os países tinham que responder, colocava mesmo como uma consequência, né, uma coisa relacionada, mas não como uma estratégia a ser perseguida, né? Hoje já faz parte, né, da estratégia global e do plano nacional, né, do Brasil, do plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública. Acho que esse é um outro avanço também, né? Ter a perspectiva, né, do fim da tuberculose enquanto problema de saúde pública, que isso muda todo o parâmetro, né? A gente parar de falar um pouco em controle e tentar falar em erradicação. Não, falar pelo fim. É o fim, porque o fim não é erradicação, mas é considerar o atingimento de determinados indicadores muito melhor do que nós perseguimos hoje, diagnóstico de cura, que significa queda acentuada, provocando uma mudança epidemiológica de fato na população, ou seja, tem um controle efetivo, mas numa dimensão que poderíamos chamar pelo fim. Acho que o pelo fim ele evoca, né, um propósito mais arrojado, né, e que deixa claro a necessidade de um maior engajamento, de um maior investimento, né, de uma resposta mais articulada. Mas eu acho que a nova estratégia hoje, a nível global e nacional, eu acho que ela incorpora de fato, ela reconhece de fato 2 elementos que estavam fora. Um é a questão de pesquisa, né, de ciência e tecnologia. Pensar de fato que, embora tenhamos uma vacina, né, essa vacina tem mais de 100 anos, essa vacina ela protege só das formas graves, ela precisa ser atualizada, precisa ter uma vacina mais efetiva, que de fato imuniza inclusive na fase adulta, né? E uma vacina de mais de 100 anos, e que no momento estamos em regime de racionamento, né? E na verdade em alguns estados, como no caso de Mato Grosso, já reportou a falta efetiva da vacina. Cuiabá estava sem totalmente. Cuiabá, enfim, em alguns lugares já estão sinalizando efetivamente uma falta, né? Bom, então a questão da vacina, né? As formas de diagnóstico, né, e a questão de tratamento. Então, assim, isso passa por investimento em pesquisa, né, ciência e tecnologia. Isso envolve todo um esforço que está meio de fora, né, da estratégia global. Agora ela faz parte, é um dos eixos disso. Por outro lado, a participação, né, da sociedade civil organizada, das populações afetadas, né, as populações mais vulneráveis, né, aquelas que
onde a incidência da doença, onde o maior número de casos e a evolução da doença para o óbito, né, se dá de uma forma mais impactante, hoje estão na nova estratégia trabalhar nessa perspectiva. Inclusive com o que foi cunhado agora, a parte de estudos, que é o custo catastrófico, essa é a expressão, né, em inglês e revertida ao português, o custo catastrófico econômico e social da doença para os enfermos e seus familiares. Então a Organização Mundial da Saúde, a partir de muitos estudos, e o Brasil foi protagonista, colaborou por meio de estudos. Nós temos aqui a professora Etel, que é uma das referências, né, até indico em algum momento chamar a professora Etel para um debate, estudos feitos que mostraram que existe, para além, apesar de termos no Sistema Único de Saúde, a Débora colocou aqui, né, a oferta, né, que a gente chama de gratuita para paciente, mas ela tem o custo, né, é financiado pelo Sistema Único de Saúde, do diagnóstico e tratamento, mas o fato de adoecer, e a maior parte do adoecimento serem de pessoas do sexo masculino, em idade produtiva, né, isso tem um impacto direto, enorme, pesado, né, na renda familiar. Não só porque aquele sujeito, né, deixa de produzir, de trabalhar, e a renda, né, familiar diminui, como também ele passa a mobilizar e a monopolizar outros atores na família, a esposa, filhos, enfim, parentes mais próximos, para ajudá-lo, né, para dar apoio, para dar suporte ao longo do tratamento, que a gente sabe que é longo, que é de no mínimo 6 meses, né, e que podem inclusive se prolongar por 1 ano, 2 ou mais, se for alguma forma multiresistência. Então acho assim que esse fato de você ter incorporado na visão e como estratégia, né, a questão de pesquisa e inovação, e também a determinação social, e propor o enfrentamento disso do ponto de vista de políticas e leis de inclusão, de o que nós chamamos aqui no país de proteção social, né? De fato articular políticas e programas, né, que ofereçam um suporte real e concreto e seus familiares ao longo de todo o processo do adoecimento, né, e até a obtenção da cura. Isso do ponto de vista de assumir isso como estratégia e como responsabilidade governamental, né, ainda nessa agenda, né, global, o fato também da tuberculose, né, ter sido inserida dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, isso também é um fator bastante positivo, né? Embora o último relatório publicado pela sociedade civil organizada, pelo grupo de trabalho das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, terem reportado, esse relatório reporta que, infelizmente, o Brasil não tem avançado nos compromissos assumidos com a Agenda 2030 em nenhuma das metas. Pelo contrário, o Brasil tem andado para trás, o Brasil tem regredido naquilo que avançou durante as metas do milênio, que foi anterior ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Nas metas do Objetivo Sustentável, o Brasil tem regredido em relação ao atingimento das metas. E a tuberculose faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Objetivo 3, que é a saúde. O Brasil, que tinha recebido, né, um reconhecimento internacional por ter atingido as metas do milênio para a tuberculose, nós recebemos das mãos do Ministério da Saúde, e com uma visita da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas na comunidade da Rocinha, o fórum, e eu representando o fórum à época, recebemos uma homenagem pela contribuição, né, da sociedade civil junto ao governo para o atingimento do milênio. Hoje nós vivemos um outro processo. A gente, em vez de estarmos avançando, nós estamos reportando, né, um retrocesso em relação a isso. Deixa eu perguntar a Débora, o que o governo, a Secretaria de Saúde e as outras instâncias de governo, do nosso governo estadual, tem feito com essa visão de que a tuberculose é uma doença social, então os pacientes são vulneráveis socialmente? Eu estava até vendo, né, que nesse plano agora, né, que com a OPAS e tudo isso, uma das etapas já foi feita previamente, é a questão dos benefícios, né, do benefício a essa pessoa com tuberculose. Então, teve um incremento, né, que é a cesta básica, né, que a Basília estava vendo, que é um dinheiro para os municípios, né, vindo, né, para poder ofertar, principalmente a alimentação desses pacientes, porque
R$250 até o final do tratamento para cada paciente, como suporte para a alimentação. Então, assim, porque acho que é importante a gente falar isso que o Basília tocou bem, né? Quer dizer, eu acho que a formação ainda é forte, né? Aquela estrutura bem biomédica da doença, a lesão, e vamos tratar. Mudou muito, eu acho que, sim, do tempo que nós estudamos, do que é, mas ainda, eu acho que, sim, pensamos, está quem, né? Quer dizer, temos profissionais ainda com muita dificuldade de buscar naquela pessoa que você está ali na frente esses comemorativos, vamos dizer assim, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Então, uma pessoa que mora de frente para a praia, na zona sul do Rio de Janeiro, ter tuberculose, ela pode ter, o impacto dela na vida dela pessoal, é óbvio que a doença é a doença e ainda tem estigmas. Provavelmente essa mesma pessoa com informação vai ficar também muito, não estamos querendo dizer isso, está sofrendo e tudo mais, não estamos discutindo isso. O impacto, né, de uma pessoa que pode ficar os primeiros dias se adaptando ao efeito colateral do remédio. Se houver, né? Se houver, ela ter acesso a medicamento para aliviar e não abandonar. Ela vai ter com quem falar. Mais acesso, né? Acesso de transporte, de poder sair de casa, não tem o dia que a milícia mandou não sair, não tem o dia que o tráfico mandou não sair, não tem essas histórias. Os pacientes não vão às vezes às consultas, eu tenho paciente que não vai porque a minha visita de manhã. Foto, não dá para sair daqui, a senhora tá vendo? Não, tudo bem, não sai não. E é a população mais atingida. E é mais atingida pela doença. Então, assim, é fato, e eu acho muito interessante que quanto tempo demorou, né, pra gente, né, que o Basília colocou bem explicado, para que os determinantes sociais viessem, né, porque é fato, né, Basília? É fato, tá lá, né, mais, com menos escolaridade, a tuberculose mostra isso, com menos escolaridade. Tem duas questões que eu, na prática, tenho percebido como motivo de falta dos pacientes às consultas. Duas que eu vou falar agora, porque uma você já falou que está sendo a cada dia mais comum, que é a violência urbana. Isso. Sobretudo dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Duas questões. Uma delas, transporte. Muitos pacientes não têm ido às consultas porque, por mais que a gente tenha descentralizado o programa de atendimento, ou seja, você tem clínicas da família tratando tuberculose, quer dizer, é uma estratégia que leva a saúde mais perto da residência, mas mesmo assim tem pessoas que precisam de transporte e não conseguem. Tem uma legislação recente do ex-presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Gilberto Palmares, que mudou um pouco essa oferta. Ampliou a oferta. Ampliou, mas eu noto que o acesso não é um acesso simples. Eu acho que as pessoas têm que se atentar que não adianta a lei se a gente não tiver uma cobrança pela execução da lei. Eu ia tocar nesse assunto do acesso, que aí é isso, né? A violência urbana, não poder sair, não te ter o dinheiro para sair. Então, assim, às vezes o paciente não vai porque ele fala, da onde eu moro para onde você quer, vai dar tantos reais, né? Então, assim, nem todo mundo tem Uber para pegar, nem para pagar. E aí, além de conseguir sair por vários motivos, ele não tem o dinheiro. No HIV, a gente consegue fazer aquele, né? A gente como profissional médico, você preenche aquele papel lá, aí vai na clínica da família, no caso da prefeitura, né? Munícipe do Rio. E nas outras prefeituras tem os seus fluxos. E aí ele consegue lá, de acordo com o número de idas e vindas à unidade de saúde. Como vai justificar isso se você tem uma clínica da família próxima de casa? Então, por exemplo, eu conheço paciente que a clínica da família, que ele teria aí, né, o direito, né, não está absorvendo paciente porque só tem um médico e aí está esperando chegar então vai demorar a consulta, passa primeiro com enfermagem, é atendido até o dia do médico. Pronto, isso acontece, é uma realidade. Outra questão é que ele sai muito cedo de casa o trabalho que é distante. Então, por que ele não poderia se cuidar perto do trabalho? Aí não é o território de moradia, né? Não é o território de residência. Então, acho que esses critérios todos acabam que ajudam, mas atrapalham também muito. Os pacientes têm que sair. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea. Passa de pessoa para pessoa, pela tosse, pela fala, pelo riso, enfim, pelo espirro, pode passar a tuberculose por outro. Então, quando a gente faz o diagnóstico, uma das coisas que a gente recomenda é que o paciente se ausente do trabalho durante um período de tempo, normalmente até o exame de escarro não estar mais positivo para a tuberculose, que pode levar 15 dias, um mês, até 2 meses.
E o que eu tenho notado, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir o auxílio-doença no INSS. Às vezes eles recebem esse auxílio-doença no final do tratamento, 6 meses depois que a gente fez o primeiro atestado, logo ao diagnóstico, na primeira semana de doença. Como resolver isso? Então, eu também ia falar sobre isso, porque o paciente, para ter o acesso, né, ou ele teve que ter contribuído, né, tem um período. Quando a gente tem o serviço social junto para trabalhar com a gente, é excelente. Eu não trabalho sem serviço social, tá? Porque eu acho que é um profissional que está ali orientando a gente nisso e orientando os direitos que o paciente tem. Exatamente. Agora, tem paciente que não tem nada. Ele não tem nada. Então, a gente tem que ver se o serviço social conseguir benefícios, às vezes né? Se ele tiver mais de 60 anos, mas não é. Então, não é simples. Eu identifico que piorou muito, tá? E não é só para tuberculose, não é para HIV, o acesso pelo telefone, pela internet, são várias questões para você agendar uma ida ao INSS. Não é assim simples, você vai bater na porta e entra. Não, você tem que agendar. Agendamento às vezes só por internet, nem por telefone. E ninguém é que tem acesso à internet e telefone para ficar ali horas numa musiquinha, né? Então assim, né, eu esperando resolver e saber falar e saber se comunicar. São várias questões, né? Falar os números, tudo isso. Então, isso às vezes o serviço social e outro profissional não vai fazer isso, né? Não é secretário, mas tendo esse acesso é muito importante. Aí voltando na tua pergunta, eu acho assim que a gente descentralizar foi importante, mas também tem que oferecer àquela pessoa que não pode usufruir da descentralização, porque não consegue entrar naquela quinta família, porque ele é de um grupo, de uma unidade próxima, mas naquela unidade está dentro da outra. Tem várias questões desse universo urbano de violência, de divisões. Tem alguns PSFs que não tratam tuberculose. Sim, não tem parentes, ele não quer encontrar um parente lá porque tem HIV, ou ele vai fazer o exame, tem medo de ter, enfim, são várias questões. Você pensa, é uma facilidade, a pessoa não quer ir lá, só entendeu? Não me manda para lá. Aí, como a gente faz? Bom, existe isso e você tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado, não pode ser engessado isso. Mas eu ainda queria falar de uma coisa também, que é óbvio, você vai dar atestado médico para quem ainda tem emprego formal. E quantas pessoas não têm mais emprego formal? Né? A gente já está numa leva aí de algum tempo, aí, né? Que o trabalho registrado, né, que você teria. Algumas pessoas pagam MEI, não é isso? Então, se ela não trabalhar 15 dias... A queda do desemprego que tem acontecido, uma pequena queda, é pela informalidade, não é pelo trabalho formal. Aí tem o autônomo, tem o MEI também, que paga um pouquinho menos, que teria alguns direitos, tem direitos no INSS, não sei se todos, assim, ignorância minha mesmo. E tem a pessoa que não paga nada disso, que se ela não for vender na praia o mate com biscoito Globo, ela não vai ter o que comer em casa. Entendeu? Isso em Covid a gente viu muito isso, né? Aí você pensou, nossa, e como é que eu mandava a pessoa ficar 15, 20 dias em casa, né? Quer dizer, com outras coisas que também seria bom, qualquer um queria ficar e poder ficar, e é necessário ficar, como na tuberculose. Você acha que essa discussão... Então como é que você tira essa pessoa do lugar dela? Essa discussão está sendo bem feita? Ou seja, nós estamos realmente mudando essa situação? Assim, há atenção para esse problema? O que vocês acham? Afastada? Dessa questão social, de uma forma geral. Eu acho que não, porque a gente está num momento de mundo, assim, que direitos são cada vez menos respeitados. E eu acho que esse mundo, que não tem outra palavra, né, neoliberal, né, assim, de que você vale o que você produz, e se você não está produzindo, você tem menos valor. Né? Eu acho que a sociedade está muito marcada por isso. Né? Você vê agora, eu entrei aqui, você vê o que tem de gente, de morador de rua nessa região. Isso. Nós estamos aqui em toda a frente de igreja, e nós estamos quase na quadríssima. Nossa rádio está no prédio de uma igreja, todas as frentes de igreja. Isso, de igreja. Eu vi agora aqui, esperando ali ajuda. Situação de rua. Em pensar que nós estamos numa área nobre da cidade, né? Quase na quadríssima, né? Que a quadríssima é a Avenida Atlântica. Essas pessoas todas aqui e lugares de tantos outros, né? Assim, aí se você escutar alguém tossindo, dificilmente você não vai perguntar, né? Se não é alguma coisa, a gente que é da saúde, fica logo, não, você está tossindo há quanto tempo? Então, assim, só para dizer que eu acho que a gente avançou muito, como Basília falou, eu acho que a gente estagnou uma época, porque acho que tinha também uma coisa assim da gente ter, não sei se Basília vai concordar, a gente era o melhor programa de AIDS do mundo,
né? A gente recebeu prêmios, eu que trabalho com AIDS. O Brasil tinha saído do cenário da pobreza. Da pobreza. Gente, a gente ia, quando ia à conferência internacional, ai, você é brasileira, parabéns. Gente, o nosso stand do Ministério da Saúde era fila, né, Brasília? A gente foi em conferências internacionais juntas. Gente, às vezes eu era parada profissional. É verdade que no teu país as pessoas recebem antirretroviral, pobres e ricos. Eu já fui em congresso internacional que estrangeiro, tanto americano, quanto europeu, quanto de outros países, veio me perguntar isso, quando me viu com a identificação brasileira, né, lá. Enfim, então eu acho que a gente tem respostas. Não, é difícil? É. E eu acho que a AIDS, eu falo da AIDS porque eu sou profissional que vem da AIDS. Essa coisa de você sentar numa mesa, gestor, usuário que tem uma doença e profissional que atende, foi uma coisa que a AIDS, assim, abriu esse caminho, a gente não pode perder. E a tuberculose, que já fazia isso, né, muito, e que estava ali, né, é ruim falar a palavra gueto, porque era a doença que estava ali. Ao mesmo tempo, a AIDS trouxe a tuberculose para isso. Acho que foi Mandela que teria dito, né, que eles não pensaram que a tuberculose voltaria, né, eles, não é que eles menosprezaram a AIDS. Luta contra a AIDS, se avançamos com a isso, depois eles isso, ele percebeu, porque depois eles perceberam que eles quase perderam o bonde, né? Em alguns lugares perdeu o bonde. Quer dizer, não é que perdeu, atrasou. Quando a gente foi na conferência, primeira conferência da AIDS em 2000, o índice de infecção de tuberculose e co-infecção, quando a gente voltou lá na segunda conferência de 2016, né? Eles tinham melhorado alguns países mais do que outros, mas ainda era alarmante, né? Ainda era alarmante. Então vai lá para fazer uma pausa. Não, vamos fazer uma pausa no programa e na volta eu vou trazer um outro tema para a gente debater, porque ainda não foi tocado aqui. Bota aquela musiquinha, aquela musicona, Geraldo, e daqui a uns 3 minutinhos a gente está de volta. É o tempo da gente tomar uma água. Ai, boa ideia. Tá indo bem? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Saudade de você.
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos recomeçando o programa Viva a Voz Saúde de hoje, com o tema Dia Estadual da Tuberculose 2022. Temos o que celebrar e, pelo que nós vimos aqui até agora, nesse primeiro bloco do programa, é que há sim o que celebrar, há sim avanços, não só tecnológicos, mas na compreensão de fatores importantes para o controle da doença e rumo à sua eliminação, como a questão de introjetar que trata-se de uma doença com forte determinante social. Ainda nesse bloco nós vamos falar mais sobre essa questão, porque não dá para falar sobre tuberculose sem falar sobre modelo econômico, sem falar sobre aporte, recursos, benefícios, enfim. Mas tem um problema, uma questão que nós ainda não tocamos, que eu pedi uma pessoa, inclusive, que já foi convidada do nosso programa, Márcia Badaró, psicóloga, e que faz parte de um fórum que ela vai explicar agora no áudio, um fórum que se preocupa muito com um aspecto da tuberculose, sobretudo a pulmonar, e o áudio dela vai deixar isso claro, tá? Márcia Badaró. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem aqui nesse programa. Obrigada, Alexandre, por me convidar a estar aqui com vocês através desse áudio. Infelizmente não posso estar presencialmente, mas eu vou me apresentar. Eu sou Márcia Badaró, eu sou psicóloga aposentada da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e integro a Secretaria Executiva do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Prisional do Rio de Janeiro. A questão da tuberculose é super importante. A gente já tem discutido essa questão há alguns anos dentro do sistema penitenciário, né? Já tivemos um programa excelente de controle da tuberculose nos anos 2010, antes um pouco, né? Um programa de controle sobre a tuberculose, o controle da tuberculose, né? Coordenado pela doutora Alexandra Sanches, que era médica da CEAP na época, hoje está aposentada e atualmente é pesquisadora da Fiocruz, né, nessa temática de saúde nas prisões. Então, esse é um tema que a gente vem já discutindo há algum tempo por conta do índice enorme, né, de pessoas privadas de liberdade contaminadas, né, com o vírus da tuberculose, né, com o bacilo da tuberculose. Então, esse é um problema que vem se agravando ao longo dos anos, em decorrência das condições insalubres de confinamento, né, ausência de iluminação, de ventilação, o superencarceramento, né, que vem só se agravando. Atualmente, a gente tem tido um problema sério, que é a escassez das equipes da área de saúde no sistema. Somos muito poucos hoje, né? Não há concurso para a área de saúde, o último foi em 1998, então as pessoas estão se aposentando, né? E aí eu posso falar, por exemplo, pela psicologia e pelo serviço social, que hoje somos em média 30 psicólogos, 30 e poucos, 33, né, na psicologia e outros 30 e poucos no serviço social, além da escassez de médicos, né? Isso para atender uma população de quase 50, em torno, né, de 50 mil presos. Então, além da escassez dos recursos humanos para o trabalho da assistência à saúde, a gente tem tido muitos problemas com medicamentos, com a falta de medicamentos, né, de um modo geral. A Secretaria Estadual de Saúde é responsável pela compra dos medicamentos e os municípios também,
né, em razão da Política Nacional de Saúde no sistema penitenciário, que prevê a implantação das equipes de atenção básica em todas as unidades prisionais, mas por enquanto, nas 50 unidades que temos, somente 13 têm equipes, né? 13 municípios que têm no seu território unidades prisionais estão com as equipes funcionando, e evidentemente seriam essas equipes, né, as principais, vamos dizer assim, as equipes para dar conta da assistência básica. E a tuberculose, de fato, né, ela está no controle da atenção básica, né? O problema é que a gente está com essa escassez de medicamentos, segundo o que o Fórum tem recebido de denúncias, inclusive das famílias, né, que vão visitar os seus parentes presos e que nos informam e solicitam, né, que a gente denuncie essa ausência de medicamentos, né, a escassez do medicamento. Não sei se para o caso da tuberculose, mas como me disseram que a escassez é de um modo geral, então estamos dentro desse quadro, né, de dificuldades de medicamentos. Então, esse é um dos principais problemas enfrentados hoje, que é as condições precaríssimas de insalubridade, né, vamos dizer assim, do sistema carcerário, e escassez dos recursos humanos e a escassez de medicamento. Então, há uma escassez generalizada, o que provoca esse aumento, né, das doenças infecto-contagiosas de toda ordem, dentre elas a tuberculose, né? Então, esse é um problema que nós, dos movimentos sociais e as instituições que estão voltadas para a temática do sistema prisional, tem discutido, né? E temos propostas e sugestões e pedindo esclarecimentos aos órgãos, aos gestores, ao secretário da CEAP, né? Algumas vezes temos respostas, outras vezes, né, não, quer dizer, nem sempre recebemos as respostas, mas eu acho que a gente precisa dar visibilidade a esse problema da saúde no sistema penitenciário, né? Porque a gente tem que lembrar, enquanto sociedade, que o Brasil não tem prisão perpétua, felizmente, né? Então, essas pessoas, elas saem da prisão, né? Então, nós temos, e isso, se elas saem em condições melhores de saúde, ganhamos todos nós da sociedade, né? Porque nós temos relatos de muitos familiares, né, contaminados, inclusive funcionários, né, pela tuberculose, assim como nós tivemos agora várias, né, foram muitos os casos da contaminação pelo Covid, né? Então, as condições de confinamento, as condições insalubres só proliferam essas doenças, né? Então, eu acho que é preciso que a sociedade tome ciência, né, das condições em que vivem essas pessoas que estão lá, porque é responsabilidade do Estado, né, cuidar da saúde dessa população que está encarcerada, que só depende daquilo que chega até ela, né? Ela não pode sair para procurar um melhor atendimento, mas ela depende do que chega até ela. E por direito, inclusive constitucional e da própria lei de execução penal, é o Estado, né, quem tem a obrigação de cuidar da vida das pessoas custodiadas por ele, né? Então eu faço aqui essa fala no sentido de que as pessoas tenham ciência, né, de que essas pessoas sairão, e é preciso que todos nós estejamos atentos, né, e reivindiquemos, né, as melhores condições de saúde, reivindiquemos recursos humanos para que efetivamente possa se dar o cuidado em saúde, para que efetivamente, né, a tuberculose seja
não vou dizer nem banida do sistema, mas que haja uma redução bastante significativa, né, dos casos de tuberculose nas prisões, e aí eu arrisco a dizer nas prisões brasileiras, né, mas as estatísticas e as pesquisas todas dessa área mostram, né, que a tuberculose nas prisões ela é 5 vezes maior, né, o processo de contaminação do que na sociedade livre. Então, é importante dar visibilidade a isso. E eu agradeço, Alexandre, a você a oportunidade, né, de poder ter essa fala aqui, mesmo que rapidinho, né, num programa seu que é tão importante, do qual eu já tive a oportunidade de participar presencialmente. Muito obrigada, tá? Um abraço a todos e que tenhamos, né, um novo governo que olhe, né, para essa questão do sistema prisional como merece, principalmente no que se refere à saúde e ao controle da tuberculose. Grande abraço. Márcia Badaró, psicóloga, a gente agradece, já tivemos a Márcia aqui no programa e eu vou colocar no link, tanto no YouTube quanto no Face, depois eu vou colocar no link o programa que ela teve com a gente, que foi justamente sobre sistema prisional e tuberculose. Mas eu estou aqui com dois profissionais, né, que estão muito atentos a essa questão. E eu queria ouvir vocês dois rapidamente, porque a gente ainda tem meia hora de programa, mas eu acho que ela foi bem clara na exposição dela e na reivindicação, mas eu gostaria que vocês dois dessem uma pincelada sobre esse depoimento da Márcia. Quem quiser, Basílio. Bom, Márcia levanta uma questão que é a forma como a tuberculose, né, se manifesta dentro do sistema prisional. E aí a gente tem, então, essa população, né, privada de liberdade como uma das populações mais vulneráveis, né? E aí, quando a gente vai olhar a incidência da doença, quando você vai ver a estatística relacionada, né, à tuberculose dentro do sistema prisional, a gente vai ver que é a população hoje, né, mais vulnerável, mais atingida pela tuberculose. E também, ao mesmo tempo, é meio contraditório, porque na medida que o sujeito está contido, né, sob a tutela do Estado, ele não tem para onde fugir, literalmente, né? Quer dizer, então, a gente se esperaria que o diagnóstico, né, da possível infecção pela tuberculose, e se positivo para a doença, que o tratamento fosse conclusivo, né, que o tratamento fosse facilitado. O que a gente percebe é um atraso no diagnóstico, o que a gente percebe é a evolução para o óbito, e nós temos vários casos de familiares, de denúncia de familiares, né, de relatos muito contundentes, muito dramáticos, sofridos, de pessoas que ingressaram no sistema penal para cumprir a sua pena, né, com a justiça por conta de algum crime, e que acabaram sendo duplamente penalizadas pelo adoecimento e pelo óbito da tuberculose dentro do sistema, né, sem que tivesse acesso ao devido diagnóstico e tratamento. Muitas das vezes o tratamento ofertado já era quase que à beira da morte. Temos um caso bastante emblemático, né, de um jovem que foi preso por uma questão de envolvimento do crime, um jovem que tinha mais de 80 quilos, forte, de boa complexão física e saúde, adoeceu dentro do sistema, se contaminou, adoeceu do sistema, não teve tratamento dentro do sistema, a família tentou um serviço social junto à direção que ele fosse transferido, e ele não teve assistência, a doença se agravou ao ponto de ser devolvido para a família num carrinho de mão, em pele e osso. Ele foi libertado para morrer em casa, para que ele não morresse dentro do sistema. Isso foi uma denúncia colocada pela própria mãe dessa pessoa que evoluiu para o óbito dentro do sistema, numa audiência pública na LERJ, né, então presidida pelo deputado Gilberto Palmares, que à época era o presidente da Frente Parlamentar na LERJ. E essa situação me parece que mudou muito pouco em relação à questão, né? E não é só a população prisional. A gente tem que lembrar também que nós temos a população em situação de rua,
que, como a Débora já colocou aqui, né, que nós tivemos um aumento significativo, né, de famílias inteiras, né, hoje morando, vivendo, né, nas ruas, né. Essa população também é extremamente vulnerável, tem uma dificuldade enorme de ser assistida, né, de ser diagnosticada e de ser acompanhada ao longo do seu tratamento, sofre um estigma muito forte, né, sofre uma violência, né, das ruas, intra, né, e externa ao próprio grupo, né, uma pressão da sociedade muito grande em relação à permanência das pessoas na rua, né. Você tem também em estados e cidades onde você tem uma população também de imigrantes, como em São Paulo, né, como em alguns países que o Brasil faz de imigração também, que é uma população extremamente vulnerável. População indígena também, né, a gente tem visto várias denúncias de lideranças indígenas citando que a população indígena está abandonada em relação à questão da saúde, e como a gente tem uma violência nos seus territórios invadidos, ou seja, aquelas populações, né, que são mais vulneráveis, aquelas que é aquilo que você estava colocando, né? Tuberculose é uma doença transmitida por via aérea, né? Ao tossir, né? Ao falar, pelo espirro, né? Em tese, né? Qualquer pessoa, né? Transitando, né? Coletivamente, ela pode ser exposta, ela pode se infectar e ao longo da sua vida desenvolver a doença. Só que quando essa pessoa está num extrato social, que ela tem melhor nível de informação, né, que ela tem melhor acesso à saúde, seja privada ou até a pública, né, até porque a tuberculose, na maior parte, quase na totalidade dos casos, ela é tratada pelo Sistema Único de Saúde, né, o que também nos coloca aí uma questão. Se o SUS não está bem, se a saúde pública não está bem, a gente sabe que não está bem, a gente também é militante, a gente também é ativista, seja enquanto gestor, né, seja enquanto sociedade civil, como academia, como profissional de saúde, também é militante do Sistema Único de Saúde. O Sistema de Saúde é subfinanciado, ele vem sendo atacado, ele vem sendo desmontado, ele vem sendo, né, precarizado, né, e não é de hoje. Né? Então, se o sistema de saúde não está bom, né, o controle da tuberculose também não está. Mas voltando a falar da questão das populações mais vulneráveis, que também não só são esses grupos, são grupos bem estigmatizados, marginalizados, mas você também aquelas populações de territórios de favelas e periferias. Né? Quando você olha para o mapa da tuberculose e no novo plano nacional, tem um mapeamento não só epidemiológico, mas tem um mapeamento social. Quais são os territórios, né, onde as populações, do ponto de vista estatístico, são mais atingidas e aonde elas evoluem para o desfecho, que é o desfecho que todos nós precisamos lutar para evitar, que é o desfecho para o óbito, já que é uma doença, né, diagnosticável, tratável e curável em quase 100%, né, se todo o processo é feito da forma correta. Porque nós temos 4.500 óbitos. Esse é o fato, voltando àquela tua pergunta inicial, que nós não temos que comemorar. Não temos que comemorar nenhum caso, né, de morte por uma doença, uma morte evitável, que pode ser tratada e diagnosticada, né, no Sistema Único de Saúde sem um ônus para o paciente em relação à medicação. O que não é o que acontece. Está falando aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Semana que vem, nós no primeiro dia útil, no 1º de agosto até o dia 7, nós estamos na Semana Municipal de Combate à Tuberculose no município do Rio de Janeiro, e no dia 6 é o dia estadual, né? Onde nós estamos convocando todo o Estado, né, todos os atores para discutir, para dar visibilidade, para alertar em relação ao problema e renovar o compromisso, o engajamento comunitário. Mas quando a gente volta para a questão das populações vulneráveis, o que a gente tem que chamar a atenção, né, é essa dupla penalização em relação à tuberculose. Tanto para a população prisional, né, e que não fica, como a própria Márcia também citou, o vírus ele não obedece, ele não respeita as grades. Ele circula dentro da população prisional, né, ao qual os profissionais, os técnicos que trabalham, fazem parte, estão expostos também, seja médicos, enfermeiros, técnicos, agentes carcerários, né, todo mundo que trabalha, sejam os familiares que visitam permanentemente, os que fazem visita íntima, né, os companheiros, companheiras, cônjuges. E essas pessoas também elas entram e saem do sistema frequentemente, né? Então elas circulam e com elas o bacilo circula, e com ela a doença se dissemina. E a maior parte dessa população, você vai ver o perfil dessa população, perfil econômico social, são de favelas e periferias. Sim. E quando você olha a forma como que o Estado se organiza, aí o Estado falando nos 3 níveis, nas 3 esferas, o municipal, né, o estadual e o nacional, para essa resposta, a gente vê que ela precisa ainda ser melhor qualificada, porque
você vê na atenção primária, né? A gente sabe da dificuldade para acessar o primeiro diagnóstico. A gente tem vários relatos de pessoas que levaram de 1 a 2 anos fazer um diagnóstico, circulando, né, por várias unidades de saúde, tratando com antibiótico, por infecções, outros como pneumonia, como outras questões, muitas vezes com HIV, já associado com tuberculose, sem o diagnóstico da tuberculose. Então, assim, essa demora ela é extremamente complicada, porque enquanto o indivíduo não diagnostica e no início do tratamento ele transmite a doença, ele agrava, né? E muitas das vezes, quando esse diagnóstico é feito, a evolução da doença já se deu de tal forma, né, que ele fica com sequelas para toda a sua vida. Então, um aspecto que não é muito colocado, né, da complexidade do que é tratar a tuberculose, é que muitas das vezes a cura da doença não significa o restabelecimento pleno da saúde do sujeito, do paciente. Porque ele carrega, né, já sequelas gravíssimas que muitas das vezes o coloca incapaz para o trabalho, para ter para atividades do dia a dia. E isso não aparece nas Isso não aparece. E aí eu acho que uma questão que a gente precisa trazer, Alexandre, e eu me comprometo com você para a gente tentar montar isso, é trazer um pouco esse lugar de fala do paciente e do ex-paciente. Hoje a gente tem um movimento social organizado, tanto aqui no Estado como no nível nacional. A gente tem a Rede Brasileira dos Comitês de Tuberculose, a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, da qual fui secretário durante 3 gestões. Né? Você tem o Movimento Nacional da Articulação, ARTTB, que é a Articulação Nacional de Ativistas de Tuberculose. Ou seja, você hoje tem vários grupos organizados que a gente pode chamar de Movimento Nacional de Luta contra a Tuberculose, do qual participam os gestores, a academia, os profissionais de saúde, os usuários, os ativistas. Trazer e qualificar melhor, dar lugar de fala para os pacientes, os ex-pacientes e seus familiares. Nós tivemos uma boa experiência aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi o grupo GAESPA, o grupo de pacientes com Maria da Rocinha, que atuou durante muitos anos em relação a isso com a Rita Smith. Mas a Rita hoje, né, já avó, aposentada como agente comunitária de saúde, hoje ela está tão atuante no grupo como foi uma época que foi tão importante, que foi reconhecida na Organização Mundial de Saúde como uma das experiências exemplares. Deixa eu aproveitar a sua deixa. Só para concluir, eu sei que eu não quero me estender assim, eu me comprometo que a gente precisa trazer o lugar de fala dos ex-pacientes para que eles tragam a complexidade que é, do ponto de vista desse lugar e dessa vivência, diagnosticar, tratar e enfrentar o estigma e a discriminação associada a essa doença e o custo, chamado custo catastrófico na Organização Mundial de Saúde, que é o ônus econômico, né, pessoal e familiar para a conclusão do tratamento. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente estrategicamente procura passar uma informação sobre a doença simplificada, né, e não estigmatizar e não pesar mais naquilo que já é pesado, às vezes, nesse intuito, né, de facilitar a comunicação, né, de não aumentar o estigma, às vezes a gente não passa de fato o que é a complexidade que é monitorar, do ponto de vista epidemiológico, diagnosticar e tratar. Deixa eu voltar aqui ao tema que a Márcia Badaró trouxe, passar para... Eu queria ouvir a opinião da Débora e fazer uma referência, antes, Débora, de você expor. Eu tive me lembrando da como é que a gente vê a carga de tuberculose num país, numa região, numa comunidade. Então, o que a gente sabe é que normalmente a gente se expressa por número de casos por 100 mil habitantes, né, para ficar um padrão que sirva para o Brasil, para a Índia, para a Bélgica, países minúsculos. E a gente sabe que no Brasil, nacionalmente, nós estamos em torno de 31 por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro, depois você podia... Eu estou correto se eu parar em 90 e poucos mil por 100 mil, não? O que eu estou aqui, a incidência em 2021 foi de 74 por 100 mil. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Capital você não tem. O estado do Rio de Janeiro, então vamos falar um pouco do dado que eu não falei ainda, né? Notificou em 2021 16.099 casos de tuberculose. 16 mil em 2021. 16 mil casos novos. Quase 16 mil, né? Total. Total. E de todas as formas. A carga por 100 mil está em
de o todas as Estado formas, em 74. sendo de casos novos, 12 mil. Então, desses 16 mil, tem gente, né, que retratou. Tá. Mas então, o e Estado a taxa 74. de incidência é 74, por 100 mil. E a cidade do Rio de Janeiro, você tem? Ah, aqui eu não tenho. Não tem. Não, eu posso até procurar aqui no boletim. Fazendo referência, já vou te dar a palavra. Fazendo referência. Eu tenho um boletim aqui, mas... Tá bom. Fazendo referência ao que o Basílio lembrou da Rita Smith da Rocinha, a Rocinha tinha uma carga de 300 por 100 mil. Né? Quer dizer, é uma carga 10 vezes superior à carga do Brasil. Mas existem estudos que mostram que a carga do sistema prisional chega a ser 1.500 por 100 mil, ou seja, 5 vezes mais que a Rocinha e, 20 vezes mais do que... Esse último dado que você tem, né? 20 vezes mais do que a taxa do Brasil. O que o governo, Débora, tem feito para minorar esse problema, o governo do Rio de Janeiro e a sua secretaria, para minorar, e a Secretaria de Atenção Então, o que eu ia dizer até que agora, por conta desse mês de agosto, né, que ele está dizendo, né, nós estamos falando aqui toda hora da luta, vai ter, né, um encontro, né, do Estado do Rio de Janeiro com... os municípios e OPAs e Ministério, justamente para apresentar o plano, debater o plano, que tem vários eixos. Uhum. Né? Então, nas populações vulneráveis, né, esse grupo, como ela colocou aí, eu acho que o Basílio explicitou bem a demanda e os nós. Nesse projeto, né, nesse plano de enfrentamento à tuberculose, pressupõe a capacitação de 120 profissionais nos 92 municípios. Também para enfrentar e melhorar... 120 para todos os 92? Dá pouco mais de um funcionário por município. 120 nessa primeira leva, né, de capacitação. Para atuar lá, para a gente... vários índices que a gente reconhece que estão precisando de melhora. Sim, mas você não está falando especificamente em municípios assim, que tenham... que tenham atendimento prisional. Então, assim, o Basílio acho que demonstrou bem e assim... a identificação de que esse profissional que recebe lá no sistema prisional, né, quando essa pessoa entra, né, ingressa lá, com que tempo que ela é investigada de doenças outras, né, porque ele pode ter entrado com sintomas até de monkeypox nesse momento agora, né? Vamos dizer a nova varíola. A nova varíola, acho que o nome vai ficar esse, né? É melhor. Parece que vai ficar esse. Não, né? Vamos matar macacos. Né? Vamos matar macacos, concordo. E monkeypox também a gente fica no inglesismo. Bom, no anglicismo, né? Então, assim, essa identificação de que esse profissional tem que ser ágil, né? E como é que agiliza isso? Porque aí é toda uma cadeia que ele colocou bem, né? No sentido de essa pessoa não precisar só adoecer muito para ser atendida. Aí depois aventar a tuberculose e aí depois correr atrás, né, do diagnóstico laboratorial, porque o que a gente busca é um diagnóstico laboratorial, e aí tem vários entraves aí nessa questão toda, e tratamento adequado de acordo, né, monitorando aí os efeitos colaterais, o desejo de abandono. Porque a adesão ainda é difícil, né, Basília? Embora seja um tratamento de, no mínimo, 6 meses, eu vejo um paciente meu que é co-infectado, toma, às vezes, antirretroviral há anos, e aí um tratamento que ele vai ter ali de 6 meses ou um pouco mais, interessante, né, que ainda é difícil, né, quer dizer, ele já está acostumado a tomar remédio todo dia, não é que ele é novato nesse. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar, esse tema não vai dar para esgotar mais. Não vai dar, eu acho que faltam 15 minutos para a gente encerrar o programa. Eu queria só fazer uma observação sobre o sistema prisional, porque eu já atendi e continuo atendendo muita gente egresso do sistema. Há não chega nem a ser uma queixa, é uma coisa que eles comentam, que o agente penitenciário, a relação do agente penitenciário com o privado de liberdade não é boa e se reflete muito claramente na oferta dos medicamentos para a tuberculose. Há pacientes que são absolutamente sinceros, relatando aquilo como um fato, nem como uma queixa, nem como uma crítica, mas como um fato, que muitas vezes eles não recebiam remédio diariamente. E que às vezes havia até um certo deboche, no sentido assim de, olha, não vou te dar remédio hoje, alguma coisa assim. Eu acho que esses agentes precisavam de um treinamento, de humanização, tanto em humanização, humaniza SUS e tal,
precisa haver uma harmonização do sistema. Quem está lá dentro do sistema está cumprindo uma pena, e o Estado, como a Badaró disse, como Basília também disse, o Estado é o responsável pela integridade daqueles indivíduos. Fala, Basília. Não, assim, acho que voltando à questão mais básica em relação... Qual é o principal problema da questão carcerária? A superpopulação prisional. Não vamos esquecer isso. Sim. Enquanto nós somos um país enquanto nós tivermos, né, 40 presos, 50 presos no espaço que era para estar 10, né? Não vai resolver o problema se cair em 10, mas reduzem muito a contaminação. Porque, assim, você tem um sistema que foi pensado para X população. Sim. Se você tem 4, 5, 6, 10 vezes a população, aquela estrutura ela não consegue responder. Em nenhuma forma, operacionalmente falando. Né? Você não tem espaço, você não tem recursos humanos, você não tem logística para dar conta de uma superpopulação crônica e crescente, né? Que afeta diretamente a convivência dentro daquele processo. E afeta todos os atores, não só o que está apenado. Né? E isso, obviamente, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da estrutura do sistema. Transversal a isso, você tem a questão de violação de direitos humanos. Essa a população não gosta, né, do sistema prisional. Né? A população quer que as pessoas que estejam lá sejam punidas, sejam esquecidas. Né? Os adeptos do bandido bom é o morto. Nós estamos vivendo, né, um momento no Brasil, né, de exploração política. Existem defensores de maior rigidez em relação, né, a prender, aumentar a pena, né, de aumentar o castigo. Enfim, então, assim, e o sistema prisional está dentro tudo aquilo que a sociedade excluiu, que a sociedade marginalizou, que a sociedade, rotulou, né, como marginal. Então, dentro desse processo, uma superpopulação, né, carcerária, né, associada com essa visão, né, de punição, né, e de abandono, de esquecimento, a questão é muito séria. Como é que você pode esperar que um sistema, quer dizer, que um cenário desse, que você tenha de fato, né, uma abordagem que deveria ser, né, humanizada, né, qualificada eu estou me lembrando de uma fala do Pereira, que também é do Fórum de Tuberculose do Rio, nosso querido Roberto Pereira, que está nos acompanhando. Eu me lembro de uma fala dele de que o gestor é que nem feijão, só amolece na pressão. Eu acho que, por exemplo, eu assisti uma audiência pública, inclusive gravei, editei o vídeo, em que o Freixo era o presidente da audiência pública na Alerj, e o tema foi tuberculose no sistema prisional. Isso foi em 2012, ou seja, tem 10 anos. Alerj, né? Da Alerj. O diagnóstico da tuberculose no sistema prisional foi feito, esteve presente lá Margarete Dalcomo, Alexandra Sanches e outras personalidades importantes da inteligência do nosso Estado em relação ao controle da tuberculose. Isso foi em 2012. Todo o diagnóstico foi estabelecido, a UPA do sanatório penal estava sem profissionais, os exames tinham dificuldade de serem realizados, tudo foi feito. Eu me incomoda um pouco, já que eu sou ativista de vários movimentos, há alguns movimentos e algumas situações que me incomodam muito, porque parece que falta uma pressão maior, entendeu? E normalmente os gestores não gostam de pressão, né? Então, eu conheço o movimento social da tuberculose muito forte. Basília aqui é um dos expoentes desse movimento, não só em relação ao Rio de Janeiro, mas nacionalmente. Roberto Pereira, que eu acabei de citar, você, Débora, Analice, pessoal da Secretaria de Estado, conheço todos, e há muito tempo trabalhamos juntos, eu sei da intenção de vocês, que é positiva, né, e que é diuturna. E eu me lembro que a Márcia Badaró, ela confundiu, achou que vinha aqui hoje uma jornalista, e ela tocou num ponto que eu acho importante. Ela falou assim, tem que falar com a jornalista que ela precisa dar visibilidade a esse problema. Quer dizer, a tuberculose ainda, como vocês dois já mencionaram também, é uma doença com muito estigma. É uma doença que não impacta a sociedade. Há pessoas que perguntam se ainda existe tuberculose no dia de hoje, mesmo tendo 10 milhões de casos novos por ano no mundo.
porque parece que as pessoas não gostam de falar de tuberculose. A tuberculose é muito associada ainda ao que ela causou no passado, né? Uma destruição humana terrível, né? Metade da Europa, né? Morta pela peste branca. Mas nós estamos num outro momento, nós temos tratamento há 70 anos ou mais. E eu acho que a gente tem que fazer mais pressão. Esse nosso programa aqui é uma forma de contribuir com isso. Vamos retomá-lo. Eu vou tentar trazer, que está faltando aqui, as coisas que eu acredito. Você, Débora, representa a gestão, Basílio, o movimento social, e está faltando o parlamento. Eu sou do movimento contra o fumo também, e é muito importante a legislação e a fiscalização do parlamento em relação ao executivo. Vou tentar trazer a presidente da Frente Parlamentar no sábado que vem, no dia exato do Dia Estadual de Enfrentamento da Tuberculose. Parabéns a vocês. Nós temos pouquinho tempo, 7 minutos para encerrar o problema. Então, não vai dar para a gente abordar tudo, mas eu queria que vocês, iniciativa de vocês, abordassem aí em 3 minutos e meio cada um. O que vocês acham mais importante para a gente passar que ainda não tenha sido passado? Então, assim, você falou de mim aí, quer dizer, eu sou anfíbia, né? Eu estou na gestão, assim, sou assessor, né? Assessoria técnica, né? Não tenho poder. Mas, assim, eu acho que há gestores e há gestores. E há tempos na gestão e tempos na gestão, no tempo macro, né? No tempo político, no tempo climático e do que está tendo de doença, né? Então, nós estamos aí tentando nos conter na Covid, já está chegando aí a nova varíola, enfim, e as outras doenças não acabaram. Então, essas pessoas são multi em tudo, inclusive em patógenos. Então, eu acho que esse caminhar junto é muito bom, né? Colocar assistência com ativismo, gestão com ativismo e assistência, com parlamentar. Eu acho que esse aprendizado todo que essas doenças trouxeram, tuberculose, AIDS, e assim, acho que a Covid teve pouco isso, né? Porque também pelo jeito que ela chegou e por tudo que foi acontecendo, né? Você imaginar que nós estamos saindo da Covid, não saímos ainda, tem uma guerra, né? Que pode ficar nuclear daqui a pouco, né? Todo dia a gente acorda com essa ameaça. Fora o estresse e a depressão que isso causa, que ajuda a tuberculose também. Ajuda a tuberculose, ajuda tudo. Então, eu acho que há avanços, temos que comemorar, mas temos que sempre identificar o que a gente não andou ainda. Não é para ser poliana, né? Otimista demais, também não pode ser pessimista. Eu acho que a gente anda anda 10 casas, volta 7, anda 5, volta 2, e a gente vai ganhando. Eu fico feliz de saber que uma pessoa tem o acesso a medicamento próximo de casa, ainda com todos esses... Muito triste que quem está no sistema prisional, ou numa aldeia, aldeado, ou num quilombo, que por vários motivos esse remédio não chegue a ele como direito, porque é um direito à vida. Nós estamos falando disso, o direito é a vida. Essas pessoas, ela foi punida por um crime, mas ela tem direito à vida, né? É isso que ela colocou ali. Não temos prisão perpétua e nem pena de morte. O país não tem isso. Eu acho que esses valores felizmente, a gente tem que... felizmente, não é para ter mesmo. Então, assim, né, enquanto nação, né, a gente tem tem que ter esse pilar. Mas eu sou muito agradecida de estar aqui para finalizar, de estar, né, como eu falo, anfíbia, de ter essa interface com ativismo. Eu sou uma outra profissional, uma outra pessoa, desde que eu cruzei com essas pessoas do ativismo, e que a AIDS me trouxe isso, e depois fui trabalhando com outras doenças com essa ótica, de que tem que estar com os atores. É o usuário que acabou de curar uma doença, e vamos falar com cuidado. Tem tratamento e tem cura, porque isso é importante na tuberculose e na sífilis. Sim. Né? Ontem a gente falava muito isso, ontem no trabalho. Mas não tem cura? Não, mas tem controle. HIV, hepatite B tem controle. Hepatite C cura, sífilis cura, tuberculose cura. Então, isso é importante quando a gente diz. E é bom, inclusive, porque, rapidamente, sabe, é bom o paciente de AIDS saber disso, porque antigamente a hepatite C... se relembrar disso, a hepatite C não tinha cura e agora tem. E que um dia talvez a AIDS também tenha, né? Eu acredito que ainda vou estar vivo quando chegar isso. Vai chegar isso, é isso que eu queria dizer. Basília, tá? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. A gente que agradece vocês. Basília, o que a gente ainda não disse? Acho que tem muita coisa para ser dita, né? Eu acho que a gente levantou aqui um leque de questões que podem se desdobrar em outros programas, né? A gente discutir melhor a questão da tuberculose nos territórios, favelas e periferias, quais são as estratégias, qual é o cenário,
discutir em relação à população em situação de rua também, eu acho que merece, né, um tema específico para isso, retornar a questão da população prisional, né, aqueles depósitos de gente, né, e aí não é à toa que a gente tem epidemias crassando, não só da tuberculose, como HIV e todas as outras. A gente discutir também essa nova visão, né, que está sendo posta para o enfrentamento da tuberculose, que envolve a questão de pesquisa, de ensino, o engajamento comunitário, a proteção social, direitos humanos. Eu acho que são elementos novos, né, que colocam aí novas possibilidades de trabalho, de advocacy também, novos elementos aí para mobilização social. Acho que quero lembrar mais uma vez então e convidar os que são aqui do estado do Rio de Janeiro, né, para a semana que vem, né, então a partir de segunda-feira, a Semana Municipal, né, de enfrentamento à tuberculose no município do Rio de Janeiro. Estava perguntando os dados do Rio de Janeiro. Os dados do Rio de Janeiro, a grosso modo, carregam mais de 50% do total da carga do estado. Então você divide a cidade do Rio tem mais de 50%. No boletim mostra tem mais de isso. 50% né, da carga. Ela contribui, né, para mais de 50% da carga do estado. Então a incidência no município do Rio de Janeiro, ela impacta de uma forma significativa no indicador do estado, né? Então nós vamos estar então a partir da semana que vem, né, a partir de segunda-feira, convocando, né, todos os atores, a sociedade, as comunidades, os profissionais de saúde, os gestores, a academia, o parlamento, para dar visibilidade, para alertar, para chamar a atenção. Nós estamos construindo uma agenda, que essa agenda ainda não está fechada, não está disponível. Acontecerão eventos de base comunitária nas organizações e entidades do Fórum de Tuberculose. As lideranças estão já formatando algumas agendas. Temos já uma divulgação agora recente, mas a gente não tem aqui em mãos ainda. Posso dar um pedido no ar. Quando você tiver lideranças do município de Duque de Caxias, manda entrar em contato comigo para a gente juntar a gestão de Caxias. E vamos fazer essa aproximação. Além da Vila Rosário, que é adotada. O Estado já adiantou, Débora está aqui, pode confirmar, acho que se não me engano vai ser lá no dia 16 de agosto. A gente está ampliando a Semana Municipal e o dia 6 de agosto para o mês de agosto inteiro, para dar tempo de acontecer as coisas e de dar visibilidade, né? Terá um seminário para apresentação do plano estadual, né, de eliminação da tuberculose pela saúde pública, que tem como sustentação política, né, a lei estadual, né, pelo fim da tuberculose, que foi de autoria da deputada Marta Rocha, uma lei já em vigência. A lei municipal, que se desdobrou também, né, a partir da lei estadual, com o nosso vereador presidente da Frente Municipal do Rio de Janeiro Tuberculose, o vereador Paulo Pinheiro, que eu sugiro também que possa estar retomando essa discussão. Então, assim, a gente tenha pactuações, compromissos e uma agenda, né, interessante para responder, para fazer um enfrentamento desse problema. Então quero agradecer mais uma vez e parabenizar pela importância de trazer o tema e de comunicar, né, junto à sociedade. Tá bom. Meu próximo compromisso com você, já fecho aqui, é juntar alguns movimentos sociais que lidam com a tuberculose, que se entregam, né, na verdade, diabetes, tabagismo, HIV. Vamos juntar esse pessoal. Aos ouvintes, uma boa tarde, bom fim de semana, e agradeço muito a presença dos dois aqui e de você, Geraldo, como sempre aí no comando. Bom fim de semana.